Olá, você que acompanha a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Começa agora mais uma edição Fala Vereador, com a participação dos vereadores da Câmara Municipal de Tupã. Hoje nós estamos recebendo a primeira secretária da mesa diretora, vereadora professora Cris Vicente, iniciando esse programa com um balanço, na verdade um Fala Vereador especial, um balanço sobre as ações da vereadora professora Cris Vicente durante o ano de 2022 e, claro, também a expectativa, a perspectiva para o ano de 2023. Vereadora, seja bem-vinda ao Fala Vereador, aqui pela TV Câmara de Tupã. Obrigada, Glaucio. Agradeço a recepção, agradeço estar aqui nesse momento, que é um momento importante de divulgação do nosso trabalho e para que a gente continue avançando nas nossas propostas também. Bom, temos bastante coisa para falar aqui. Foram várias ações que a senhora esteve participando, envolvida, trabalhando pela nossa cidade. Vamos iniciar sobre a proposta de trabalho, que a senhora, desde o início, teve uma feliz ideia de criar um canal de comunicação com a população, para que a população pudesse trazer as demandas, os pedidos. Então, a senhora realmente já fez uma inovação nesse sentido, no que diz respeito ao atendimento à população. Eu acho importante as ditas promessas de campanha, que elas sejam cumpridas, pelo menos, se não na sua totalidade, mas na maioria delas, o que foi proposto por mim enquanto candidata. Uma das coisas foi esse canal aberto, um canal de comunicação com a população, para que ela tivesse acesso ao nosso gabinete e tivesse as suas reivindicações. Algumas coisas, obviamente, a gente consegue avançar, a gente consegue trabalhar, algumas coisas não dependem só de nós, porque às vezes a população acredita que o vereador ele tem um poder assim imenso, que ele pode fazer tudo que for solicitado pode ser feito, e não é bem assim que funciona, Muitas vezes a gente precisa, na grande maioria das vezes, a gente tem que entrar em contato com outras esferas, outros órgãos, outras pessoas, para a gente conseguir viabilizar o que está sendo solicitado. Mas, assim, nesse sentido, a gente avançou, porque agora nós temos um canal no Facebook, o meu Instagram é um Instagram aberto, Cris _ Vicente, também pode se utilizar, porque eu não tenho só a questão política lá, eu tenho todas as questões, minhas, todas no Instagram. Mas nós temos a página do Facebook, que é uma página somente para isso, para questões políticas. Então, a página do Facebook, Cris Vicente, o pessoal entra em contato. Também podem entrar em contato com o nosso gabinete para as reivindicações, os pedidos, as solicitações, e a gente vê o que a gente pode fazer, ou, no mínimo, encaminhar para algum órgão competente para resolver essas questões. Então, é uma das pautas que a gente conseguiu atender, uma das pautas que a gente teve na nossa campanha. Esse canal direto com a população. A gente teria, a gente tem a vontade de que isso fosse ampliado, que fosse um aplicativo, mas infelizmente hoje a gente não conseguiu fazer isso. Mas o canal continua linha direta no Facebook, as pessoas podem entrar e solicitar, fazer alguma denúncia, alguma reivindicação, alguma coisa que está necessitando aqui no nosso município, porque a gente não dá conta de saber de tudo que está acontecendo no município, mas os olhos e a boca da população, ela vai nos alimentando, para que a gente tenha realmente conhecimento dessas coisas que estão acontecendo no município. Então, é um canal para que a população utilize mesmo, para que entre em contato com o nosso gabinete, para que a gente possa entrar em ação na medida do possível que a gente pode fazer enquanto legislativo. Perfeito, vereadora. Bom, um outro ponto importante, a gente sabe que aqui em Tupã, vereadora, as entidades de Tupã são entidades muito sérias, trabalham de uma forma muito correta e necessitam de toda a ajuda. E a senhora encaminhou aqui algumas emendas impositivas, recursos para algumas dessas entidades, como, por exemplo, a BUV, Casa dos Velhos, Saúde, e também para a área da educação. Quer dizer, além das entidades, também algumas áreas importantes como a saúde e a educação. São recursos a qual os vereadores podem encaminhar e, como eu citei aqui, algumas entidades foram beneficiadas com essas emendas e também duas áreas que são de extrema importância na sociedade, que é a saúde acima de tudo e, em segundo lugar, acredito, a educação. Essa emenda impositiva, que é uma verba do governo
do município, né, da prefeitura, a metade dela sempre é encaminhada mesmo para a saúde. Então, no caso da saúde, qual foi a minha indicação? Eu indiquei que fosse comprado medicamentos para atender os postos de saúde, a medicação para a população que necessita realmente de medicamento e não tem condição de pagar. Por que eu pensei nisso naquele momento? Porque eu estava tendo uma demanda muito grande de falta de medicamentos básicos nos nossos postos de saúde. Então, as pessoas estavam precisando de paracetamol, às vezes não tinha. Remédio para diabetes, muito solicitado, e tem muita gente que tem diabetes é crônico, então a pessoa tem que ter o remédio sempre, né, em mãos. E não tinha condições de comprar. Então, 75 mil foi direcionado para a questão da farmácia popular, para que fosse comprado, no mínimo, os remédios mais simples, mais comuns que a população necessitava. Uma outra coisa que a gente fez, que também é fruto do nosso trabalho, é fruto das nossas visitas nas escolas municipais, era ver como que estava a infraestrutura dessas escolas. E aí foi destinado 45 mil para manutenção, para reforma. Inclusive, esse ano começa uma reforma na escola Odinir Magnani. Então, foi todo um trabalho também de visita, né? A gente foi visitar as escolas e ver quais eram as solicitações dessas escolas. No Tiago Leandro, por exemplo, a gente solicitou que fosse feita uma reforma na quadra, no telhado da quadra, porque esses telhados altos fica muito pombo. Então, pombo a gente sabe que também pode transmitir doença para as crianças, tem que ficar limpando sempre. Então, é um trabalho a mais que as meninas têm para poder limpar a quadra, para poder ser utilizada todo fim de semana. Acontecia na segunda, tinha que utilizar. Então, nós pedimos para que fechasse todo o telhado lá, para que não tivesse mais pombos lá, né, no telhado. E as duas indicações das instituições. Uma Casa dos Velhos, 10 mil reais, que foi destinado para eles, para reforma. E esse ano a gente tem emenda positiva novamente e a gente também vai indicar mais um valor para eles, para que eles comprem material de suporte lá para a Casa dos Velhos, que eles estão necessitando. E a ABUV, que é uma associação de bairro, na Coab Cris, para a reforma do prédio comunitário. Então ali eles alugam, eles fazem vários eventos, várias ações lá dentro para a comunidade. Então tem lutas marciais, tem outras atividades que vão acontecendo ali, e ele estava precisando de uma reforma. A reforma, então, esses 20 mil, eles vão ser destinados à compra de material para a reforma, tinta, todas as coisas que precisa lá, cimento e tal, para reformar para o lado de dentro, para ficar um ambiente melhor, que faz muitos anos que eles não têm reforma. E eles conseguiram a mão de obra de outra forma, né, da Casa Amarela, que são pessoas que prestam serviço à comunidade, que têm alguma coisa para pagar na justiça e acabam prestando serviço para a comunidade. Então, esses 20 mil vai ser só para o material que eles vão precisar para essa reforma. Quem vai reformar, na verdade, são pessoas que vão ser indicadas da Casa Amarela. E é isso, são os recursos que a gente destinou para o ano de 2023, agora 2024 a gente vai ter mais recursos, a gente vai destinar a outras entidades também, a gente está pensando em outras entidades. Sim. Na questão da saúde também a gente está pensando em outra destinação. E para a questão da educação, que como professora eu não posso sair dessa linha, né? Então a gente continua esse ano visitando as escolas e vendo quais são as necessidades de cada escola, para a gente poder fazer a destinação também, o uso correto, que pelo menos a gente tem entendimento. Perfeito, vereadora. Bom, ainda falando sobre a questão da saúde, esse ano aconteceu, ano de 2022, aconteceu um importante evento que foi a audiência pública, né, que tratou sobre políticas públicas de saúde, a qual a senhora também participou. Foi um evento envolvendo todos os setores da saúde aqui do município e que com certeza foi, essa discussão foi importante para detectar problemas, né, diagnosticar ali algumas falhas e, claro, saná-las, né, na medida do possível. E o Legislativo esteve ali representado
né, pela senhora, que fez questão de participar ativamente dessa audiência. Nós fizemos aí um bem bolado, uma parceria com a Defensoria Pública, que ela recebe várias denúncias, né, na questão da saúde. E depois que a gente passa por uma pandemia, querendo ou não, a gente tem que fazer uma reestruturação. E as políticas públicas de saúde, essa audiência pública, ela foi para esse ponto principal mesmo, para que o Executivo, o Legislativo e a Defensoria Pública, em conjunto, determinassem ações que são pertinentes para o nosso município. Então foram feitas nós tivemos 6 temas principais para serem discutidos lá. Então, sociedade civil foi convidada, associações, o Executivo, a Secretaria da Saúde, trabalhou muito ativamente lá, na pessoa do Dr. Miguel, nós, o Defensor Público Rafael, e aí a gente desenvolveu nós diagnosticamos algumas coisas que precisavam melhorar no nosso município, a Defensoria Pública e o Legislativo e o Executivo fizeram ações para poder direcionar tudo que devia ser feito aqui na questão da saúde. Então foi realmente uma audiência pública muito produtiva. Nós conseguimos diagnosticar vários problemas aqui do nosso município e nós estamos encaminhando para que sejam sanadas essas dificuldades aí. Perfeito. Bom, a senhora também participou das ações no mês de agosto, né, Agosto Lilás, que também foi uma importante campanha realizada aqui na cidade de Tupã. Temos aí alguns meses que são importantes, como o Outubro Rosa, mas o Agosto Lilás também é importante para essa discussão da questão da violência, né, que infelizmente nos deparamos até hoje em muitos lares, não só do município, mas do país. É uma vergonha, lamentável, mas essas discussões são importantes para poder detectar o problema na fonte, né, realmente dar um suporte para essas mulheres. Então também é um importante evento que a senhora esteve participando no mês de agosto. Também participamos esse ano de 2022, de campanhas do Agosto Lilás, que é prevenção à violência doméstica, que infelizmente é cultural, né? Sim, não é só em Tupã que acontece isso, é no Brasil e no mundo. A violência contra a mulher ela é uma questão cultural e que a gente tem que combater ativamente. E essas ações do Agosto Lilás, nós tivemos um projeto de lei aprovado em 2022, para que ocorresse, intensificassem no nosso município também. São questões que eram trabalhadas e que agora elas estão mais institucionalizadas, né? O próprio município acaba fazendo todas essas ações no mês de agosto de uma forma mais institucionalizada. Mas também foi um projeto de lei nosso de 2022. Parabéns pela iniciativa. Bom, vamos agora falar também, voltar no tema educação. A senhora travou uma luta aí com a Secretaria da Educação, no bom sentido da palavra, a respeito da reforma e manutenção nas unidades escolares do município, principalmente na escola Odmir Manhani. Que é aquela emenda impositiva. Sim. E além da emenda impositiva também, nós vamos ter uma verba da Prefeitura para a reforma de várias outras escolas. Então, o Odmir Manhani foi uma das que a gente visitou, que a gente colocou a nossa verba, a nossa emenda impositiva lá para essa reforma importante. Lá é uma escola que ela foi aumentando, mas a infraestrutura não foi acompanhando o aumento da demanda, né? Então, é uma escola de muita qualidade, é uma escola que as pessoas procuram muito, a escola Odmir Manhani. Então, ela precisa de reforma. No início foi um problema com banheiro, depois a gente foi lá e a gente descobriu que tinha problemas em várias partes dentro da escola, tem que aumentar o refeitório, tem que aumentar a sala de aula, eles acabam deslocando uma sala para ser sala de aula, uma sala de reunião de professores. Então, lá precisa muito empenho para aumentar a questão física, por conta de ser uma escola que aumentou muito a demanda de alunos. Então, é muita criança que estuda lá, tem que ter um olhar especial para ela. Com certeza. Vereadora, também a questão ambiental é um outro assunto que é um assunto que tem que ser debatido
A gente sabe o que isso significa para a humanidade, a questão ambiental. E a senhora foi convidada, inclusive, para participar de uma reunião, um projeto da Unesp, encabeçado pela Unesp, para a construção de políticas públicas de educação ambiental. Como eu disse, um assunto importante e a gente ouve muito nos grandes veículos falar de questão ambiental, mas a tarefa tem que ser feita aqui também, dentro de casa, no nosso município. E Tupã tem tudo para realmente ser uma referência regional no que diz respeito, mas tem que ter uma discussão séria nesse sentido. E a senhora participou de um importante evento promovido pela Unesp. Esse grupo de pesquisa que nós temos aqui em Tupã, assim, para começar, você já falou o princípio da educação ambiental. Educação ambiental, o princípio é pensar globalmente e agir localmente. Sim. Então, a gente precisa ter as ações locais para a questão da educação ambiental, que é uma questão que vai muito além do meio ambiente, vai além da educação, é uma questão muito holística, né? A gente tem que ter um olhar muito amplo sobre essa questão. E eu participei de uma reunião nesse grupo de pesquisa para tentar identificar quais são as políticas públicas necessárias para o nosso município. E assim, a partir disso aí, ver o que o legislativo pode contribuir para que essas políticas públicas elas sejam viabilizadas aqui no nosso município. Então, foi uma reunião muito importante dentro das possibilidades, tanto da Unesp quanto do Legislativo, que eu acho que em 2023 a gente vai avançar mais ainda na questão ambiental. Nós temos aí uma mudança de governo, um outro olhar para as questões ambientais, um outro olhar para a educação ambiental, inclusive. Então, a gente vai ter mais possibilidades para avançar nessa área. Que bom. Vereadora, também a senhora participou e apoiou a realização da primeira Semana da Diversidade aqui na cidade. E foi um evento muito interessante, muito bacana. E a senhora está de parabéns, a todo o coletivo Tibira, o Tibira, que esteve aí encabeçando esse evento, que diz respeito à comunidade LGBTQIA+, e com certeza uma discussão ampla, clara, transparente, porque além de todo esse evento que foi realizado, também teve esse debate na questão da importância de a comunidade ocupar também espaços no poder, na política, ampliar esses espaços. Então, acho que essa discussão foi importante. Foi a primeira semana que foi realizada em Tupã. Tenho certeza que nesse ano o evento irá se tornar ainda maior, com mais apoio e a população participando mais ativamente. E a senhora esteve participando desse evento que foi realizado também no ano de 2022. O ano 2022 foi um marco para Tupã na questão dos avanços das discussões sobre a diversidade. Sim. A diversidade que deve existir dentro de uma sociedade. O mínimo que as pessoas pedem é respeito, né? Mas que essas questões elas têm que avançar tanto politicamente quanto socialmente, que é a mesma questão da mulher, né? A gente tem, culturalmente, a gente tem um bloqueio, nós temos problemas que afetam essa população, principalmente que a gente está falando aqui, e a criação desse coletivo Tibira, com o meu assessor aí, o Vinícius, à frente, junto com outros profissionais, sociólogos, advogados, sim, que acabam tendo os mesmos problemas, os mesmos problemas que de todas as pessoas dentro da sociedade, que tem uma orientação diferente, mas que essa orientação, se a gente for ver, assim, todas as pessoas têm uma orientação diferente. Mas, infelizmente, é um problema social. É um problema que, como eu falei como exemplo, a mulher sofre da mesma situação. Então, é um problema que a gente tem que acolher, nós temos que dar visibilidade para isso, porque eu acho que o importante é a discussão. Às vezes a gente esconde algumas coisas dentro da sociedade, a gente não dá visibilidade para esse público também, que é uma coisa que fica meio travada, meio escondida, que a gente precisa colocar em pauta, a gente precisa discutir e a gente precisa agir. Principalmente quanto às políticas públicas. Eu acho que foi um avanço, foi uma semana espetacular, a gente teve discussão, várias faculdades também abriram as portas para essa discussão. Então, é uma questão que deve ser
são pessoas que devem ser acolhidas, que são pessoas de direitos, que têm direito assim como todas as pessoas da sociedade, e que a gente deve continuar esse trabalho, que eu acho que em 2023 a gente amplia isso para um maior número de pessoas, para que as pessoas comecem mesmo a discutir essas questões, né, que são assim uma ferida dentro da nossa sociedade, mas que tem que ser curada. Então a gente participa com muita honra, com muito orgulho. Claro. E também falando sobre outro tema também que tem que ser discutido, infelizmente nos deparamos com essa questão que é vergonhosa, é a questão do racismo. E a senhora também participou de um evento, o Café Preto com Debate, com o tema Por Mais Mulheres Pretas na Política, no Centro de Referência Afromestre Jorge, em Araraquara. Quer dizer, mais um outro debate importante, essa discussão, né, do racismo que infelizmente nos envergonha ainda nos dias de hoje. E esse debate, né, esse tema, mais mulheres na política, mais mulheres negras na política. É um outro problema, é um outro entrave que a gente tem na sociedade, da questão do racismo, das pessoas pretas, e mais ainda, um debate mais profundo ainda das mulheres pretas, né? Porque se a pessoa preta sofre racismo, você imagina ela ser mulher, então ela sofre duas vezes. Então ela é mais hostilizada, ela é uma questão mais negligenciada para a nossa sociedade e que, como eu venho falando, ela tem que abrir o debate, tem que abrir o espaço para as discussões, para que a gente possa construir juntos políticas públicas que atendam esse segmento também. Então foi uma oportunidade muito boa em Araraquara, ampliou assim a nossa visão. Esse centro de referência, ele é muito ativo em Araraquara, eles têm muitas ações, muitas atividades que são direcionadas para as mulheres pretas. E eu fui convidada para fazer esse debate. Naquela ocasião, junto comigo estava a Tainara Faria, que foi eleita, ela era candidata a deputada estadual e ela foi eleita. Então ela está lá na Alesp hoje e ela vai poder defender essa pauta, né, com muita propriedade, inclusive. Tanto a questão da mulher preta, quanto a questão LGBT também, que ela também é muito envolvida nessa questão. Mas a importância da mulher na política, ela já é muito grande. A importância da mulher preta é maior ainda, porque a gente precisa de referências dentro da política. Então, só tem essa referência e só tem essas ações quem veste, quem está sentindo na pele. Né? Às vezes a gente fala assim, nossa, um parlamento de homens brancos, héteros, é um parlamento que não tem uma diversidade, eles não vão discutir questões de mulheres e não vão discutir questões de mulheres pretas e não vão discutir questões LGBT. Então a gente precisa ter muito mais pessoas na política que possam discutir essas questões, que possam trazer, colocar na pauta, dialogar para que sejam construídas verdadeiramente políticas públicas que atendam esse público. Então, a importância dessa reunião, dessa semana de debate, foi essa. Foi incentivar mulheres pretas a entrarem na política, a se organizarem, para que tenha mais mulheres e mais mulheres pretas, pardas na política, que é uma coisa muito complicada, muito difícil, para que essas pessoas, para elas entrarem já é difícil. Então, quando elas entram, para elas se movimentarem dentro do legislativo, do parlamento, seja o que for, é uma luta muito grande, é uma luta muito intensa. A gente ainda tem que quebrar muitos paradigmas para que a gente possa construir uma sociedade realmente plural. Perfeito. Vereadora, bom, também um importante projeto que foi aprovado e sancionado pelo prefeito Caiá, que foi o projeto de lei 19 de 2022, né, de autoria da senhora, que trata sobre a semana de conscientização sobre o autismo, que é uma questão também que tem que ser debatida, tem que ter um amparo, uma estrutura para poder realmente dar um suporte às famílias, né, que têm crianças, né, com espectro do autismo. E esse projeto foi sancionado pelo prefeito e reforçando um projeto de autoria, né, da senhora, no caso.
Nós pensamos aqui nesse projeto aqui, para que fosse na Semana do Autismo, houvesse mais ações do município com relação à conscientização a esse problema. E aí a gente fez na intenção de que pudesse realmente ajudar, auxiliar essa população e principalmente os familiares. Bom, também vou aproveitando a oportunidade, durante 2022 nós acompanhamos, né, a inauguração, a reforma ali do Complexo Esportivo Nova Tupã, através de um recurso, né, do então um grande parceiro da cidade, Orlando Silva, e a senhora ficou realmente focada na questão da fiscalização e cobrando também, né, a entrega dessa obra que tanto atende aquela região da cidade, uma região, a maior região de Tupã, a Zona Leste. Então havia uma necessidade de uma reforma realmente completa ali naquele espaço. Então a senhora ficou realmente empenhada nessa questão da fiscalização e da cobrança para que a população hoje pudesse usufruir daquela estrutura do Complexo Nova Tupã. Essa questão demorou muito, né, para que fosse feita essa reforma. É uma reforma que demandou muito tempo e num lugar muito necessitado, né, porque Zona Leste, nós temos aí no espaço da periferia do nosso município uma grande concentração, uma grande população. E ali é um lugar que precisava mesmo, porque as crianças elas não podem ficar abandonadas na rua, né? Então um espaço onde elas possam fazer atividade física, que elas possam se utilizar do esporte para tirar ela da rua e para dar um outro direcionamento para essas crianças, é um lugar assim que precisa muito dentro do nosso município. E aí com verba do Orlando Silva, ainda de 2018, ainda na época do Luiz Alves, quando ele era vereador, essa verba veio na legislatura quando ele era vereador, mas demorou muito, né, para chegar. Então agora a gente ficou aí pedindo, solicitando para que as autoridades pelo menos respondessem o porquê da demora. Mas enfim, saiu, né? Demorou, mas saiu. Ainda com alguns problemas que a gente tem, ainda algumas questões lá que a gente precisa resolver com o município, tanto de organização das ações que são feitas lá, das questões que são relacionadas mais tanto ao bairro quanto ao ginásio, ela saiu, né? A obra saiu, já foi entregue, o nosso deputado Orlando Silva, que agora vai assumir o terceiro mandato, né? Terceiro mandato dele como deputado federal. Ele veio, inaugurou outras coisas também que ele veio, trouxe verba que semana passada que a gente ficou muito feliz, foi 500 mil para a reforma de um posto de saúde, ali mesmo na mesma região, ali próximo da Unesp. Então esse dinheiro veio, está contabilizado aí nos cofres do município para que a reforma seja feita também. E isso também é uma verba do nosso deputado, essa parceria com o deputado federal, muito importante aqui para nós vereadores, para a gente captar verbas, recursos que a gente possa trazer para o nosso município. Então, mas foi um momento bom, acho que foi um alívio, né, para todos nós, porque ali ficava aquela reforma que não saía, 2 anos, 3 anos, verdade. Pandemia, e agora a gente está mais aliviado. Tem alguns problemas que a gente precisa ajustar, mas hoje dos males foi o menor, né? São problemas que a gente dá para fazer, dá para resolver, junto com diálogo com o executivo a gente consegue resolver. Mas foi um grande ganho aqui para o nosso município, principalmente para aquela região. Com certeza. Vereadora, também uma outra conquista foi a possibilidade dos moradores do conjunto habitacional da melhor idade poderem contar com Wi-Fi. A gente sabe que hoje, né, com o advento das redes sociais, as famílias utilizam, né, essas tecnologias, essas redes sociais, né, enfim, aplicativos de conversa para poder falar com as pessoas, né, ver as pessoas. Hoje tem aí chamada por vídeo. Então a gente sabe que havia essa necessidade de poder proporcionar esses momentos de confraternização, de matar aquela saudade, dos familiares poderem conversar com esses moradores do conjunto habitacional da melhor idade.
A gente solicitou, na verdade, quando a gente fez a solicitação, foi uma demanda deles mesmo, foi um pedido deles, a gente foi lá e tinha várias coisas que eles precisavam, e já chegou a pandemia, né? Sim. Então, essa questão, para eles, naquele momento, era muito importante, Sim. né? Porque na pandemia eles já são isolados por serem idosos, estarem numa comunidade onde só tem idoso, eles já têm um certo isolamento. Naquele momento de pandemia, eles se sentiram muito mais isolados, né? Então, era um momento que a família podia entrar em contato, né? Pelo Wi-Fi, e eles tinham muito problema com isso. Infelizmente, a gente não conseguiu, naquele momento, proporcionar isso para eles. Mas a gente conseguiu proporcionar depois, né? Em conversa aí com a prefeitura, deu tudo certo e agora eles têm mais acesso à internet. E hoje em dia a sociedade é a sociedade do Wi-Fi, né? A sociedade da comunicação, da informação, mas que as pessoas utilizam muito o celular para se comunicarem, para estarem em contato com o mundo. Tudo hoje a gente precisa de um celular. E é bom que a gente tenha um Wi-Fi bom, né? Que a gente tenha uma internet boa. E a gente conseguiu isso para eles. Não naquele momento, que eu acho que naquele momento era imprescindível, era mais urgente naquele momento. Infelizmente, naquele momento a gente não conseguiu, mas a gente foi trabalhando isso para que a gente conseguisse no outro momento e finalmente saiu. Foi bom por isso. Vereadora, também a questão da valorização do magistério. Uma briga antiga, uma luta antiga, e a senhora esteve, claro, ao lado dos professores do magistério na luta por essa valorização salarial, que é uma coisa, como eu disse, antiga e que realmente tem que ter uma solução, porque essa valorização tem que existir, ainda mais para o magistério, que tanto sofre e com o passar do tempo só perdas. Então, esse ano também teve uma discussão importante, a senhora, claro, apoiando eles. Ah, sim, sem dúvida. A questão do magistério, a questão da valorização do professor, ela é muito importante, seja em qual esfera aconteça. Então, a gente teve um projeto de lei que foi, na verdade, foi cumprido, né? Esse projeto de lei é de 2008. Esses 33% de aumento de salário, na verdade, não é nem assim um aumento, né? É uma reposição salarial de todas as perdas que a gente vem sofrendo com o passar do tempo, com o passar dos anos. Mas que aqui, como município também, ele tinha que ter esse reajuste, né? Então, a nossa briga foi para que isso fosse cumprido. A lei tinha que ser cumprida aqui no município também. E, graças a Deus, a partir de muita conversa, de muito encontro, de muito diálogo com o secretário de Educação, com o prefeito, com sindicatos, a gente conseguiu viabilizar isso, assim. Não fui eu que viabilizei, mas eu ajudei nas conversas, né? Juntamente com outros vereadores também que se empenharam muito. E aí a gente conseguiu vencer mais essa luta, né? Mais esse embate aí dos problemas do professorado. Vereadora, esse ano, né, também a gente acompanhou de perto e, claro, na torcida para que a senhora se restabelecesse o quanto antes. A senhora foi acometida, né, com a dengue, uma dengue hemorrágica, diga-se de passagem, e, claro, recebeu muito carinho por parte da população, mensagens de apoio, e, claro, todo mundo aqui na torcida para que a senhora ficasse bem o quanto antes, mas foi uma situação, um momento ali de reflexão também, né, quando a senhora foi acometida pela dengue, e não foi uma dengue qualquer, a dengue hemorrágica, que realmente é a pior, né, que tem no nível de gravidade, é a que mais preocupa as autoridades em saúde. E com certeza essa energia que a senhora recebeu, acho que foi algo realmente bem bacana, né, por parte da população, carinho por parte da população também, que esteve aqui na torcida. Foi um momento triste e foi um momento feliz também. Foi triste por ter ficado doente, né? Eu já tenho problema de saúde e a dengue ela só veio piorar, né? Essa situação. Mas foi um momento feliz, assim, quando eu recebi o apoio de uma quantidade, assim, razoável da população que ficou sabendo pelas redes sociais do meu problema de saúde. E eu me senti muito acolhida. Então, esse foi um momento feliz. Aquela questão toda que eu estava passando, as pessoas sabem, né? Se elas precisam de internação, é muito ruim ficar internado, é muito ruim você estar no hospital, é muito ruim você não saber se amanhã você vai estar lá ainda, ou se você já
já vai cumprir sua missão aqui na Terra. Mas todo esse apoio para mim foi muito valoroso, assim, me senti muito acolhida, muito feliz pela população, muito acolhida pela população tupanense. E eu só tenho gratidão, sou muito grata, porque às vezes as pessoas me veem na rua e ainda falam assim, nossa, eu orei por você, então eu sinto muito feliz por todas as orações, por todas as manifestações de afeto. É uma coisa que te fortalece também. Mesmo você estando num estado de convalência, mas você se sente fortalecida pelas energias positivas das outras pessoas. Isso foi muito assim, não tem nada que pague esse momento. Eu sou muito grata e agradeço mais uma vez a todas as pessoas que oraram, que tiveram um pensamento positivo pelo meu momento ali, pelo aquele momento triste de doença, né, de estar internada, mas muito feliz por todo o apoio e todas as orações. Agradeço mais uma vez, não vou deixar jamais de agradecer, porque eu acho que Deus ouviu. Amém. Bom, falar também sobre um evento que a senhora também esteve participando, encabeçando, que foi o fórum, né, o primeiro fórum de mulheres que foi realizado na Câmara Municipal, também para a discussão de políticas públicas, enfim, vários temas relacionados às mulheres. Esse fórum, ele também foi um projeto de lei de 2021, que foi um projeto de lei proposto por mim e pela vereadora Claudinha. E nesse projeto de lei a gente tinha como foco assim, homenagear as mulheres tupanenses. Sim. E uma segunda coisa era o fórum das mulheres aqui na Câmara Municipal. Como eu disse, a representatividade feminina ela é muito importante para essas ações. Que às vezes as pessoas falam assim, mas é uma ação... Tem algumas pessoas que acham que não é uma ação importante, né? Mas é uma ação importante. Tanto a valorização das mulheres no meio político, quanto esse fórum de debates que a gente teve ano passado. Esse ano a gente pretende novamente que ele aconteça, porque é um projeto de lei na Câmara Municipal, e que ele venha trazendo o debate realmente das questões da mulher, das questões do feminino, que ficam muito fora de destaque, né, no meio que a gente vive, mas que são importantes a gente falar sobre a mulher, falar sobre as questões da mulher, os problemas das mulheres. E esse é um espaço que ele fica aberto para isso, exatamente para isso. Para que a gente traga essas questões para o debate, que esse debate seja público e que esse debate traga as mulheres e as suas questões principais, para que a gente, em cima disso, a gente também desenvolva, crie projetos, trabalhe com políticas públicas relacionadas à mulher. Perfeito. Bom, durante o ano de 2022, destaque para as viagens que a senhora realizou até Brasília, Campinas, em busca de emendas parlamentares, com parlamentares que são parceiros da cidade, como Orlando Silva, o Alexandre Padilha, Arthur Lira e também o deputado Fausto Pinato. Então, a gente teve várias reuniões com esses deputados, na esfera federal, para trazer, né, emenda, para a gente conseguir verba, conseguir projetos aqui para o nosso município. Então, essas viagens parlamentares, elas são importantes principalmente para isso, para que a gente possa levar as nossas demandas, o nosso município, para lá e que a gente possa trazer recursos para melhorar a situação da nossa população aqui. Então, são sempre viagens importantes. Com certeza. Bom, vereadora, 2023, com certeza um momento de esperança, expectativa positiva. Eu tenho certeza que a senhora continuará essas parcerias com esses parlamentares, em especial o deputado Orlando Silva pelo seu terceiro mandato, os ministérios que a senhora estará visitando. E acredito que podemos esperar um ano com esperança, com boas energias, né, perspectiva positiva, porque realmente inicia-se um novo momento no país, né, que é o governo agora, 4 anos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e com certeza a senhora, né, tem parcerias importantes também na esfera federal, estadual, e acredito que será um ano positivo para a cidade de Tupã, né, porque o trabalho a senhora está disposta a fazer, buscar esses recursos, buscar essas emendas, buscar projetos, programas para a cidade. E eu queria até o que a senhora vislumbra para esse ano de 2023, qual é a expectativa da senhora
agora iniciando um novo governo também, o governo federal, né, o presidente Lula, nos próximos 4 anos? Então, a minha expectativa é a melhor possível, né? Mais abertura dentro dos ministérios, que eu acredito pelo nosso partido ter uma maior aproximação com o partido do presidente Lula. Os ministérios também, a gente já tem contato com muitas pessoas que estão aí, que foram nomeadas, né, nos ministérios. Então, assim, as expectativas são as melhores possíveis. Esse ano, eu acredito que a gente vai trabalhar muito mais e com muito mais abertura, muito mais espaço político. E trazer para Tupã, trazer projetos, trazer emendas, trazer programas. Eu acho que a gente vai conseguir trabalhar muito esse ano e eu vou trabalhar muito para que isso aconteça mesmo. Ainda mais agora que a gente tem mais abertura dentro dos ministérios, né, no governo federal, além dos deputados federais que a gente tem contato, a gente vai conseguir muito mais espaço para trazer para o nosso município, muito mais trabalho agora. Bom, vereadora, e claro, não posso deixar de perguntar também a expectativa para o próximo biênio aqui na Câmara Municipal. A senhora foi eleita, né, na nova composição da mesa diretora, primeira secretária da mesa diretora, um trabalho que se inicia também nesse ano. O que a senhora espera, né, para o próximo biênio, também fazendo parte da mesa diretora? A Câmara Municipal é uma Câmara muito ativa, né? A gente, graças a Deus, Tupã está muito bem representada pelos 15 vereadores. E agora a senhora também fazendo parte da mesa, o que a senhora espera para o próximo biênio? Então, enquanto primeira secretária, eu espero muito trabalho. Eu acredito que vai ter muito trabalho para desenvolver aqui nessa nova mesa, nessa composição da nova mesa, mas que nós estamos aí para trabalhar mesmo. A gente veio para isso e vamos trabalhar da melhor forma possível. Tudo que for melhor para o nosso município nós vamos fazer. O nosso foco é isso, é melhorar para o nosso município, melhorar para o legislativo, melhorar para todos aqui na Câmara e trabalhar firme com foco para que tudo ocorra da melhor forma possível. É para isso que a gente foi designado para essa nova função. E sem falar também que é uma mulher representando ali a população, né, na mesa diretora, que há muitos anos, há muitos mandatos, não tínhamos uma mulher na mesa diretora, quer dizer, é um momento importante para a história. Esse momento, assim, foi um dos que pesou muito na minha... nessa nova jornada, né? Como primeira secretária, esse foi um dos fatores que pesaram muito, o fato de ser mulher e de estar representando as mulheres ali na mesa diretora. E por isso que eu falo que o trabalho vai ser dobrado, porque a quem muito é dado, muito é cobrado em troca, né? Isso é bíblico, né? Então é muita responsabilidade. O contraponto é que tem muito trabalho também para a gente realizar. Que bom. E principalmente isso, né? Enquanto mulher, muito mais trabalho ainda. E a gente deseja para a senhora, claro, toda a mesa boa sorte, né, e toda a Câmara Municipal para o próximo biênio. E, como eu falei, né, a intenção desse programa hoje foi realmente fazer um balanço do trabalho da senhora durante o ano de 2022. Falamos aqui sobre várias áreas. Parabenizar a senhora pelo trabalho, né, incansável e com recursos, programas, né, discussões em importantes eventos onde vários temas foram debatidos. E eu tenho certeza que 2023 será um ano também muito produtivo. Eu queria parabenizar a senhora e, claro, aproveitar também já o finalzinho do programa para que a senhora deixe uma mensagem à população de Tupã para o ano de 2023. Tenho certeza que será um ano bem melhor, assim esperamos. E, claro, a senhora vai voltar mais vezes durante o ano para nos atualizar sobre as ações, o trabalho da senhora na Câmara Municipal e, com certeza, a população acompanhando de perto. Para isso que a TV Câmara foi concebida, para levar o trabalho do Legislativo a toda a nossa população. E parabéns mais uma vez pelo trabalho. Eu agradeço por estar aqui, pelo convite também. E espero que esse ano a gente tenha muito mais a fazer. É um ano importante, é um ano que a gente vai buscar ainda mais parcerias para trazer o melhor, o que tiver de benefício para o nosso município, para a população tupaense. E vai ser um ano de trabalho, muito mais trabalho do que a gente teve nos outros 2 anos. A gente pretende trabalhar muito mais, né? Agora com muito mais
autonomia, com muito mais locais assim que a gente pode alcançar. E é isso, eu estou aqui para trabalhar mesmo. Quero agradecer a toda a população e sempre estaremos aí para o que for preciso. A gente está aberto a todas as discussões, a todos os pedidos e solicitações. Obrigado, professora Cris Vicente. Agradeço. Bom, nós chegamos ao final de mais uma edição Fala Vereador, hoje recebendo a primeira secretária da mesa diretora, a vereadora professora Cris Vicente, fazendo um balanço durante o ano de 2022 e, claro, também com as expectativas e perspectivas para esse ano que se inicia o ano de 2023. Voltaremos a qualquer momento com mais uma edição Fala Vereador, com a participação dos vereadores da Câmara Municipal de Tupã. Essa é a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Até mais!